Está no ar mais um programa Escola Bíblica aqui da Novo Tempo e é muito bom estar com você aí na sua casa, onde é que você esteja. E eu convido você a estar com a gente acompanhando mais esse estudo bíblico, mais uma semana, mais uma etapa na nossa vida de crescimento espiritual. Estaremos estudando sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E a gente estará junto aqui, ao vivo na Novo Tempo, e eu conto com a sua audiência e a sua participação também. Convide seus amigos, convide as pessoas que você conhece. Daqui a pouquinho, daqui 30 segundos, a gente volta já apresentando o tema de hoje e eu espero você. Agora sim, juntos na Escola Bíblica, o programa de ensino da Palavra de Deus de maneira interativa. E a gente participa, um contando com o outro aqui. É bom saber que você está do outro lado, que você recebeu a gente mais uma vez junto com você. Mas eu faço questão também de ter o seu contato junto com a gente, tá bom? Conhecer você, ver a sua opinião sobre o tema apresentado também. E além disso, você participar e interagir com a gente nas redes sociais também. Mas antes, eu quero agradecer a você que está acompanhando pela primeira vez, estava acompanhando o programa anterior e agora está com a gente aqui. Ou quem sabe você que já tem acompanhado desde o primeiro dia, nesse novo formato aqui do Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. É um formato de ensino, né, de sala de aula, o próprio nome diz, né, Escola Bíblica. E nós estamos tentando aí responder algumas perguntas e estudar juntos esse guia de estudo, tá? Esse é o guia de estudo que nós estamos estudando, Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje mesmo alguém chegou para mim e mencionou que teve contato com uma pessoa e ela disse assim, olha, vocês estão estudando sobre o Apocalipse? Ah, não, tenho medo, tenho receio. E você, tem um receio desse livro também? Não tenha receio. E é isso que a gente tem apresentado para você, tá bom? Se você quiser estudar mais acerca do livro do Apocalipse na Bíblia, esse é o guia de estudos que a gente está se baseando. Nós estamos aí de uma forma didática, tentando responder capítulo por capítulo cada pergunta, tá bom? E é claro, a gente tenta contextualizar também, estar junto com você, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade hoje também, tá bom? A forma de você receber esse guia de estudos é agora. Você pode mandar agora um WhatsApp para a gente, tá? 12 98100 1615. É a primeira vez que você está acompanhando? Você já pediu? Algumas pessoas chegaram para mim aqui agora há pouco nas redes sociais dizendo, pastor, eu acabei de pedir, eu estou aguardando, algumas não pediram ainda, então é a sua vez, tá? 98100 1615, manda um WhatsApp para a gente agora e você vai receber aí no seu WhatsApp um link para você se cadastrar e vai chegar aí na sua casa dentro de alguns dias, tá bom? Você pode também ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121. Em horário comercial, anota o telefone se for mais fácil para você, liga, peça para a gente, entra em contato também. Durante as 2 semanas anteriores, nós estudamos um pouco sobre a introdução ao Apocalipse, a revelação. Falamos um pouquinho também sobre o grande herói, né, que é Cristo Jesus. E agora chegou o momento da gente estudar sobre as 7 igrejas. Qual que é a relevância das 7 igrejas para mim e para você hoje? Para nós, nos dias de hoje, o que isso tem a ver comigo, com você? Será que dá para a gente entender? E é isso que nós vamos fazer agora. Que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração. E nós vamos começar com uma oração nesse momento. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro com esses amigos queridos. Obrigado porque o Senhor tem aberto a nossa mente e que o Senhor abra também o nosso coração. Nós queremos receber de Ti a Tua mensagem, aquilo que o Senhor espera de nós e nos ajude a compreendermos mais uma vez esse ensino. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai acompanhar comigo uma trajetória aqui de 4 dias, onde nós estaremos estudando sobre as 7 igrejas. A cada dia nós vamos estudar um pouquinho sobre algumas dessas igrejas. E eu quero já introduzir para você, falando um pouquinho sobre essas cartas, se é que nós podemos chamar assim. Muitas pessoas dizem as cartas às 7 igrejas.
Não é bem assim, tá? Nós vamos começar já introduzindo com algumas informações fora do contexto bíblico para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre as 7 igrejas, a carta direcionada a essas 7 igrejas. E eu, junto com você, já começo a mencionar aqui algumas maneiras pelas quais a sociedade se comunicava. Primeiro, a organização social foi facilitada muito e muito quando as pessoas, além da fala, começaram a escrever também. Hoje, há uma possibilidade muito maior de comunicação através da forma escrita, não somente da forma falada. E apesar dela ter sido um crescimento expansivo, após a nova linguagem escrita surgiram os hieróglifos até o alfabeto clássico. A próxima etapa, o que são os hieróglifos? São imagens que, antigamente, muito tempo atrás, milhares de anos atrás, algumas civilizações usavam para se comunicarem, como se fossem letras ou palavras. Desenhos também. Você vê aqui que após essa etapa vieram os pombos-correios, alguns reis inclusive usavam como possibilidade de comunicação os pombos-correios, vieram então as cartas, depois chegou o telefone e por fim hoje nós temos algo muito instantâneo que é um meio de comunicação chamado internet. Mas na época de João, o escritor do Evangelho e também o escritor do livro do Apocalipse, ele não tinha essa facilidade. Primeiro porque ele estava preso, nós já estudamos isso, numa ilha chamada Ilha de Patmos. E preso nessa ilha de Patmos, ele recebe uma primeira orientação de Deus. E o que chama a atenção sobre as 7 igrejas é que a primeira visão que Deus deu a João foi exatamente para que ele escrevesse algo para as 7 igrejas. De todas as profecias do Apocalipse, de todas as revelações que João recebeu, a primeira orientação de Deus foi: João, escreva as 7 igrejas. Essa foi a primeira orientação, a primeira profecia. E nós lemos aqui o texto bíblico respondendo essa primeira pergunta. Se você estiver acompanhando pela primeira vez, nós estamos no capítulo 3 do guia de estudo que nós mencionamos, e nós vamos na primeira parte do capítulo 3. Vamos em frente. Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? O livro do Apocalipse já começa no capítulo 1 falando exatamente sobre esses destinatários. E os destinatários foram, Apocalipse 1, verso 11, as igrejas. Olha o que diz o texto. Que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai entender um pouco mais hoje a relevância dessas igrejas, mas olha que interessante, algo que chama atenção e que muitas vezes a gente confunde é que a gente imagina o seguinte: foram 7 cartas para 7 igrejas. João não teria essa facilidade. Olha o que aconteceu. João, olha o texto comigo, vamos acompanhar a base do texto, que dizia: escreva num livro, apenas um livro. João escreveu em um livro, em um rolo, que naquela época os livros eram em rolos. Em um livro, o que você vê e envia a essas 7 igrejas. E você começa a imaginar então que esse livro foi encaminhado por um preso político, João, de alguma maneira chegou até a primeira igreja. E a primeira igreja passa então para a segunda igreja. E a gente percebe que, a partir disso, cada igreja que recebeu esse livro, ela viu a orientação que Deus havia dito a cada uma das outras igrejas. E elas começaram, quem sabe, a se identificarem. É assim que o texto começa dizendo que João escreveu em um livro e esse livro foi passando igreja por igreja. Próximo slide, a gente vai ver um mapa e acompanhar onde estavam essas 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Vamos em frente aqui. Olha que interessante. Aqui estão as 7 igrejas, na região da Ásia Menor. Hoje, a Turquia fica nesse lugar. Uma região da Ásia,
E nós acompanhamos o seguinte, se você puder acompanhar comigo, aqui você vê a descrição dentro desse retângulo próximo de um quadrado, as 7 igrejas, a relação delas e a região delas também. E próximo a elas está aqui uma ilha chamada Ilha de Patmos. João enviou desta ilha para a primeira igreja, que era a igreja mais próxima dele, que era a igreja de Éfeso. E a gente começa a acompanhar então essa trajetória. Por que João? Qual foi a relação? Qual foi a forma e a maneira pela qual essas igrejas começaram a entender essa mensagem que João enviou a eles? Vamos à relevância dessas 7 igrejas, da carta enviada para 7 igrejas. Elas transcendem as igrejas da Ásia. O que nós vamos entender aqui no estudo de hoje é que eram igrejas reais, em cidades reais, mas não eram as únicas igrejas. Existiam mais igrejas, mas foram escolhidas 7 igrejas. E a relevância delas era muito grande no contexto da época. Era como se fosse as igrejas ou cidades polos no Brasil hoje. Imagine que eram as 7 principais, próximas ao litoral. Imagine o Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, não tão distantes do mar, de fácil acesso. Eram 7 igrejas mais próximas. Até mesmo a cidade de Jacareí, onde nós moramos aqui, que é relativamente próximo do litoral, aonde fica a sede da Novo Tempo. Então eram 7 igrejas de fácil acesso. Então nós vemos aqui que a segunda relevância é que o Apocalipse começa e termina com Jesus. Por que eu estou dizendo isso? As 7 igrejas eram igrejas locais, mas elas têm uma relação também com a trajetória de Jesus. Jesus começa o Apocalipse, termina o Apocalipse, e essas 7 igrejas têm uma relação com os nossos dias hoje também. Não é somente com as igrejas locais, não eram somente as igrejas daquela época, mas tem uma relação com os nossos dias hoje também. Terceiro motivo, terceira relevância. Olha que interessante, nós não lemos aqui, mas nós percebemos o seguinte, que a Bíblia começa a descrever em Apocalipse, capítulo 1, versos 4 e 5, que 7 espíritos, mais Deus o Pai e mais o Filho, estavam envolvidos nesse envio dessa carta. Quando nós entendemos a perspectiva bíblica para esses 7 espíritos, nós entendemos que era uma plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus o Pai e o Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho estavam envolvidos no envio dessa carta às 7 igrejas. A Trindade estava envolvida no envio dessa carta. E nós vamos a uma última perspectiva. E daqui a pouquinho a gente vai dar uma pausa para eu poder falar um pouquinho mais com você. Mas olha o que diz mais uma perspectiva ou uma relevância das 7 igrejas. A ação do Espírito Santo no mundo. Essas 7 igrejas têm a ver com Deus agindo ao redor do mundo ainda nos dias de hoje. E eu menciono para você um último passo. Estende até o final dos tempos. Nós vamos até os dias de hoje. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E vamos conhecer mais sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e qual a relação dela comigo e com você. Estou esperando você nas redes sociais, eu quero mandar um abraço para você que segue a gente no Instagram, @EscolaBíblicaNT, e o Facebook também, Escola Bíblica NT. A gente vai para um rápido intervalo, tem uma postagem sobre as 7 igrejas, escreva para a gente que eu faço questão de mandar um abraço para você. Até já! E mais uma vez juntos aqui no Escola Bíblica, o tempo passa bem rapidamente. Eu sei que existem pessoas que acompanham o livro do Apocalipse há um bom tempo, conhecem, estudam, mas existem pessoas que estão acompanhando pela primeira vez. E a gente tenta, dentro do possível, aqui apresentar a didática desse guia de estudos que você tem acompanhado, de maneira que a gente possa alcançar
vários grupos de pessoas. E eu aproveito e mando um abraço para várias pessoas em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil também. A Vilma Raposo aqui, boa noite, pastor. Também o Abílio José Soares diz assim: eu sou de Tabatinga, Amazonas, fronteira com a Colômbia e Peru. Abílio Marques acompanhando a gente também aqui. Essas são pessoas que escreveram aqui pelo Facebook. Também a Maria, dizendo assim, Maria Piveta, dizendo: vamos estudar juntos, amigos e irmãos. Ela é de Campinas, São Paulo. Vou aproveitar e mandar um abraço ao pessoal do Instagram que está escrevendo para a gente aqui também. Deixa eu atualizar as mensagens aqui. A Amanda Moraes, tema maravilhoso, um beijo. A Noeli, perdão, ansiosa para aprender mais sobre o livro do Apocalipse, que tanto me assustava, ela dizendo. Boa noite, excelente programa, Vanessa, pedindo para mandar um oi para ela, para a filha também, a Vanessa Neres e Maria Eduarda Neres, e agradecendo pela programação aqui. O tempo passa rapidamente, né? Então vamos estudar agora sobre a primeira das 7 igrejas e qual é a relevância, qual é a relação que ela tem comigo e com você também. Vamos em frente aqui e a igreja de Éfeso é a primeira igreja mencionada no livro do Apocalipse. Essa igreja, ela tem algumas características interessantes. A Bíblia começa a falar sobre a primeira carta, a carta enviada à primeira igreja, né? Vamos aqui. A localização, ela ficava na encruzilhada entre 2 estradas principais. As informações turísticas dessa cidade eram um famoso centro político, comercial e religioso. Aproximadamente 250 mil habitantes. A religião oficial, e isso é importante a gente entender, era o paganismo, a adoração ao imperador e Artemis ou a deusa Diana ou Diana. Informações gerais, conhecida pela criminalidade, imoralidade e superstição. Nós vamos então ao texto que explica para a gente exatamente o envio dessa carta à igreja de Éfeso. Diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. O seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E continua: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas nicolaítas, como eu também odeio. E a última parte do verso: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É isso daí. E a gente vai compreender um pouquinho mais agora sobre a igreja de Éfeso. Era uma igreja que estava situada num local extremamente pagão. O paganismo imperava. E olha o que chama a atenção: esse paganismo era um paganismo que muitas vezes a gente pode imaginar assim: olha, será que existiam os pagãos e os cristãos? Não. Alguns rituais em Éfeso eram cívicos. Era como se fosse a gente cantar hoje, participar de 7 de setembro, um desfile de 7 de setembro, ou de um aniversário, com textos locais. E sabe quais eram os rituais daquela época? Ir até um templo pagão e, de repente, praticar festas sexuais, a adoração a deuses. Isso não era necessariamente religioso, mas cívico, uma cultura local. Agora você imagine os moradores dessa cidade, os cristãos, nesse ambiente. E Deus dá um recado para eles, e o recado era o seguinte: eu sei que vocês estão num ambiente difícil, desafiador, mas eu quero deixar um recado para você. E aqui nós vemos a divisão do recado de Deus para essa primeira igreja. Olha o que diz essa projeção aqui. Primeiro, Deus, através da mensagem de João, saúda a igreja. Depois ele elogia a igreja. Um ambiente idólatra, cercada pelo estilo de vida pagão. E Deus então reprova, puxa a orelha daqueles que são
moradores dessa cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso estava perdendo o primeiro amor. E Deus faz um convite para essa igreja. Lembre-se, arrependa-te, volta-te. E por fim Deus faz uma promessa. A chance de se alimentar da árvore da vida novamente. Qual a relação dessa igreja conosco? O que chama atenção, eu falei logo no início, é que João escreveu então em um livro e esse livro foi enviado a várias igrejas simultaneamente. Cada uma dessas igrejas tinha uma característica diferente. Essa igreja era uma igreja que ela inicialmente não se corrompeu com o paganismo, mas depois Deus reprova dizendo, olha, mas depois, com o passar do tempo, vocês começaram a esfriar, a perder o primeiro amor. Existem pessoas nos dias de hoje que no início, quem sabe seja você ou eu, no início da nossa caminhada cristã, nós permanecermos firmes diante das provações. Mas quem sabe pode ser que eu ou você estejamos perdendo hoje o nosso primeiro amor. E Deus convida você e eu a nos arrependermos. As 7 igrejas, elas têm uma aplicação no contexto da época, mas no nosso contexto hoje, porque cada igreja traz uma lição para diferentes tipos de cristãos que estão vivendo nos dias de hoje. Você, quem sabe, é o tipo de igreja como Éfeso? Foi fiel até um determinado momento e hoje você de repente se sente como sendo levado e abandonando o primeiro amor? Mas existe uma segunda aplicação também. Além da aplicação geral para todo o ambiente cristão, além da aplicação local, existe uma aplicação ao longo da história também. E olha que interessante. Éfeso, ela é aplicada não somente naquele contexto histórico, mas ela também é aplicada num período do ano 31 a 100 depois de Cristo. O que quer dizer isso? Que além de ser dada uma lição para aquele povo, naqueles dias, naquele contexto, Éfeso representa um período da igreja ao longo da história também, do ano 31 ao ano 100. Como foi o período da igreja cristã do ano 31 ao ano 100? Os apóstolos estavam morrendo, o livro de Atos declara isso, e as pessoas começaram a ter os seus filhos, netos, e muitos deles, a geração futura dos cristãos, começaram a perder as características do primeiro amor. Isso ocorreu do ano 31 até o ano 100. E é interessante que o que chama atenção é que essa profecia dada por João lá para uma igreja, ela começa a ser apresentada também ao longo da história, até os dias de hoje. Cada período da igreja apostólica cristã ao longo da história até os dias de hoje. E ela tem uma relação comigo e com você como pessoas também. Eu quero mencionar para você agora uma última pergunta. Hoje nós vamos até a pergunta 2. Nosso tempo passa rapidamente. Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Por que essa pergunta? Nas profecias, um dia é um dia. Você pode dizer, na Bíblia, um dia quer dizer um dia. Não, nas profecias bíblicas e apocalípticas, um dia representa um ano. E nós vamos entender um pouquinho melhor isso a partir do próximo programa. Para nós entrarmos, então, com relação à nossa segunda igreja, igreja de Esmirna. Nós vamos entender por que um dia, profeticamente, representa um ano. E nós vamos estudar a segunda igreja. Mas antes eu queria dizer algo para você. E chegou o momento da gente refletir um pouquinho hoje. Nosso tempo passou rapidamente, mas pense na igreja de Éfeso e pense em você também. Uma igreja em meio ao paganismo. E uma igreja que representou um período também, ao longo da história, do ano 31 ao ano 100. É a segunda aplicação que nós podemos dar à igreja de Éfeso. Mas ela também é uma aplicação dada a mim e a você. Se você está no meio do paganismo hoje, se tem esfriado o seu primeiro amor, que Deus te dê forças, que Deus te ajude a voltar para o primeiro amor. Essa é a lição que nós temos
na primeira igreja, a igreja de Éfeso. Cada igreja vai apresentar uma característica do povo de Deus nos dias de hoje, ao longo da história. E qual é a lição que Deus quer nos trazer? Ainda essa semana a gente vai aprender. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque tivemos a oportunidade hoje de aprendermos sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que enfrentou lutas, que foi fiel, mas que chegou um momento ela se perdeu e foi necessário o Senhor dizer algumas verdades para ela. Se for necessário, Senhor Deus, falar para cada um de nós de nossa necessidade de te buscar, fale, use pessoas, use circunstâncias, mas fale ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.